bem-vindos ao podcast O Vizinho do Lado. Eu sou a Madalena. E eu sou o Tomás. Hoje mergulhamos numa sombra que pairou sobre Lisboa no início dos anos 90. Uma série de crimes brutais que deixaram uma marca e um mistério que ainda hoje perdura. Exato, falamos do caso conhecido como o Estripador de Lisboa. Uma história de terror bem real, uma investigação muito complexa e, bem, muitas perguntas sem resposta. Tudo começa em julho de 1992, certo? Com uma descoberta mesmo macabra na Póvoa de Santo Adrião. O corpo de Maria Valentina, a Tina, tinha 22 anos. Sim, os detalhes são verdadeiramente chocantes. Ela foi estrangulada e depois o corpo foi estripado, eviscerado. Falava-se numa precisão quase tipo cirúrgica, com um objeto cortante muito específico, talvez um bisturi, não uma faca qualquer, e vários órgãos internos removidos. Que horror! E o cenário descrito era brutal, não é? O corpo numa poça de sangue. As fontes também indicam um perfil da vítima, jovem, morena, ligada à prostituição, alegadamente toxicodependente e baixa estatura. Já aqui se desenhava um padrão. Infelizmente, sim. E esse padrão fica terrivelmente claro em janeiro de 93. Aparece um segundo corpo, desta vez em Entrecampos, mesmo em Lisboa. Maria Fernanda, 24 anos. E o modus operandi repetiu-se. De forma quase idêntica, mas com uma escalada na violência. Estrangulamento, estripação, remoção de órgãos. Mas neste caso, houve uma mutilação extra. Os seios da vítima foram cortados. Meu Deus. Isso deve ter feito soar todos os alarmes na polícia. 2 crimes assim. Completamente. A Polícia Judiciária, a PJ, percebeu que estava perante algo muito sério. A suspeita de um assassino em série ganhou força e, claro, o pânico instalou-se. Não só entre as prostitutas, mas... Mas entre mulheres com características semelhantes, imagino. Exatamente. E temos de pensar no contexto. Portugal, na altura, tinha taxas de criminalidade violenta muito mais baixas. Isto foi um choque enorme para a sociedade. E não ficou por aqui. Março de 93, a terceira vítima, Maria João, 27 anos, encontrada perto do local do primeiro crime, e era amiga da Tina, da primeira vítima. Certo. Correto. E aqui a brutalidade atinge outro nível. A mutilação foi ainda mais severa. Quase todos os órgãos removidos, pulmões, até a vagina. A assinatura do assassino estava, consolidada. Prostitutas vulneráveis, estripação, remoção de órgãos, talvez como troféus. Perante isto, como é que a PJ reagiu? A investigação teve logo dificuldades? Imagino que sim. Claramente. Era um caso sem precedentes em Portugal. E sim, houve pistas falsas que consumiram imenso tempo e recursos. O caso da Maria Cândida é um exemplo perfeito disso. O que é que aconteceu com essa Maria Cândida? Bem, em março de 93, mais ou menos na altura do terceiro crime, ela diz que foi seguida por um Fiat Uno vermelho. Descreveu um ataque com um corta-papéis, disse que conseguiu fugir, mas deixou a mala no carro. Até deu uma descrição do agressor. E a PJ foi atrás dessa pista, claro. Claro, identificaram o dono do carro, o suspeito 7, um homem de 31 anos, casado, deu dívidas. Ele negou tudo, tinha um álibi, ainda que parcial, mas a Cândida não se ficou por aí. Continuou a história. Sim. Começou a dizer que recebia telefonemas ameaçadores, que o homem até lhe tinha confessado remorsos pelos crimes do estripador. Quer dizer, a coisa escalou de tal forma... Fizeram escutas. Exatamente. Autorizaram escutas ao suspeito, o que não era assim tão comum na época. Mas... nada. Nenhuma chamada dele para a Cândida foi registada. O que já levantava suspeitas sobre a história dela? Pois. E no fim, pronto, ela confessou. Tinha inventado tudo. Queria incriminar um conhecido por causa de um roubo na empresa da cunhada. Imagina, quase 3 meses de investigação intensa numa fase crucial, perdidos. Uma frustração. Pá, que reviravolta. E isso teve impacto na investigação? Levou a mudanças? Teve. Essa frustração, a pressão pública, levou a uma reorganização na PJ em junho de 93. O subdiretor, Ferreira Leite, propôs métodos novos, inspirados no FBI. Que tipo de métodos? Criaram equipas especializadas. Umas para analisar denúncias, outras para lidar com a imprensa, uma equipa de análise de informação mesmo, com fluxogramas, cronogramas, a tentar encontrar padrões. E equipas para inquéritos porta a porta.
Foi tipo uma tentativa de passar da intuição para algo mais metódico. E essa inspiração americana foi mais longe. Chegaram a pedir ajuda direta ao FBI. Sim, pediram. E foi aí que entrou em cena a psicóloga Cristina Soeiro. Tinha 25 anos na altura, já dava formação na PJ. E o que é que o FBI e a psicologia trouxeram de novo? A análise do FBI foi sombria. Disseram que este tipo de crime era raro, mas que o padrão nos Estados Unidos sugeria que o assassino não ia parar sozinho. Falaram numa média de 10, 11 crimes até serem apanhados. Nossa, que perspectiva assustadora. E o perfil psicológico? O que dizia? O perfil inicial do FBI e da Soeiro apontava para alguém com perturbações psiquiátricas graves. Sadismo, psicopatia, talvez psicose. A motivação não seria tanto sexual, mas mais poder, controlo, desumanização da vítima. A mutilação indicava algo mais profundo que vingança. E como é que isso foi recebido dentro da PJ? Essa abordagem psicológica era bem vista? Parece que houve alguma resistência. Era novidade em Portugal, não é? A cultura de investigação era outra. Foi preciso algum esforço para integrar esta visão. Mesmo com estas novas abordagens, continuaram a seguir pistas mais tradicionais, certo? Li sobre uma investigação a talhantes. Sim, isso terá sido uma sugestão do FBI também, por causa da precisão dos cortes que a medicina legal notou. Parecia trabalho de alguém com conhecimentos, não é? Fizeram uma varredura enorme, a talhantes nas zonas dos crimes, cruzaram registros, mas nada. Não deu em nada. E depois houve aquela operação arriscada, a Operação Mala de Mão. Ah, sim. Tentaram usar um isco. Uma prostituta amiga da segunda vítima, da Fernanda, aceitou ajudar. Puseram-na na zona da Póvoa de Santo Adrião, com vigilância apertada, carros, escutas, até uma mala com microfone. À espera que ele aparecesse. E resultou? Nada. Mais uma frustração. 2 semanas nisto e só apanharam os ladrões de carteiras que tentaram assaltar o isco. O estripador. Nem vê-lo. A mulher acabou por desistir, compreensivelmente. E ainda outra pista quase bizarra. O marinheiro jugoslavo. Pois essa é quase anedótica no meio disto tudo. Uma denúncia sobre um tripulante de um cargueiro, comportamento suspeito, frequentava prostitutas e o navio tinha estado em Lisboa nas datas dos crimes. Foram a bordo? Foram 4 agentes. O navio estava no Tejo, abordaram o marinheiro, um tipo loiro, nos seus 40 anos. Ele pareceu mais curioso que outra coisa. Durante a busca ao camarote, um dos agentes, o Carlos Admar Fonseca, encontrou um objeto estranho. Seco, enrugado. E pensaram que era? Por momentos, sim. O agente pensou que era um troféu. Um pedaço de intestino, talvez. A tensão deve ter sido brutal. Mas não. Então o que era? O marinheiro, achando piada à coisa, explicou. Era um pénis de tartaruga seco. Usava como afrodisíaco. Metia no whisky. Enfim, mais uma pista que não deu em nada. A investigação também olhou para fora, para os Estados Unidos. O caso de New Bedford. Exato. O New Bedford Highway Killer. Entre 88 e 89, 9 ou mais mulheres mortas lá. Muitas toxicodependentes, prostitutas, várias de origem portuguesa. Parecia haver uma ligação. Suspeitaram que fosse o mesmo homem. Que se tivesse mudado, especulou-se. Havia semelhanças nas vítimas, sim. Mas o modus operandi era diferente. Lá era estrangulamento. Aqui, a estripação. E os crimes lá pararam em 89, 3 anos antes do primeiro cá. Sem provas, a teoria foi descartada. Voltando a Portugal, o trabalho da psicóloga da Cristina Soeiro resultou num relatório oficial, não foi? Sim, em dezembro de 93. Foi o primeiro perfil psicológico oficial numa investigação da PJ. Um marco. E o que dizia esse perfil? Era mais detalhado? Classificava o assassino como desorganizado porque deixava o corpo no local do crime e hedonista, quer dizer que tinha prazer no manuseamento do corpo, na mutilação em si. E características mais concretas? Idade, profissão? Apontava para um homem caucasiano entre os 25 e os 34 anos. Aparência talvez calma, organizada, mas com problemas psicológicos graves. Possível historial de internamento. Trabalho indiferenciado. Viveria sozinho ou com um familiar mais velho, numa relação de dependência. E esse perfil levou a algum suspeito em particular? Levou ao principal suspeito de toda a investigação, o suspeito #9. Em novembro de 93, chegou uma denúncia que parecia encaixar na perfeição. Falava de um ex-estudante de medicina, despedido do Instituto de Medicina Legal por roubar órgãos e dissecá-los em casa, na cave. Incrível! Quer dizer, conhecimentos médicos, o manuseamento de órgãos, batia tudo certo. A correspondência era impressionante. E mais, ele tinha saído de Portugal para a Austrália pouco depois do terceiro crime. Coincidia com a paragem dos ataques. Investigaram-no a fundo, imagino. Muito a fundo.
Confirmaram a idade, 37 anos, um pouco mais velho, mas perto. Vivia só, reprovou no internato, cadastro por drogas, descrito como introvertido, antissocial, conflituoso e ligava todos os dias à mãe. O que abriu outra porta. Exato. Decisão inédita, baseada no perfil escutas ao telefone da mãe. Esperavam que ele dissesse alguma coisa. E disse: Nada. As escutas mostraram uma relação tensa, o alívio da mãe por ele ter imigrado, mas dos crimes, zero. Nenhuma palavra. ele estava na Austrália, mas voltou, certo? Sim, foi localizado em Perth. E, apesar dos apelos da mãe, voltou a Portugal em janeiro de 94. Arranjou um emprego, mudou-se para Campolide. A PJ montou uma vigilância cerrada, discreta, à espera. Quase com medo que ele atacasse de novo. Seria a prova. Mas ele não atacou? Não. Nada aconteceu. Passaram-se meses. Abril de 94. Meses de vigilância, 56 cassetes de escutas e nenhuma prova. Tiveram de o descartar. Dizem que ele morreu em 2013 sem nunca saber que tinha sido o principal suspeito. Depois disto, a investigação entrou mesmo num beco sem saída. Quais foram os maiores obstáculos? Foram vários. A tecnologia, por exemplo. O ADN não era ferramenta comum na PJ na altura. Hoje, talvez. Quem sabe? Havia impressões digitais, uma parcial com 5 pontos. Mas a comparação manual não deu nada. E houve perda de provas? Sim. As roupas da segunda vítima, da Fernanda, foram destruídas por ordem do Ministério Público. Devido ao estado, talvez falta de condições para guardar. Enfim, uma pena, olhando para trás. Mas ainda surgiram outros suspeitos, mesmo mais tarde. Sim, mais uns quantos. Um alemão, o Lothar Ensel, preso na Alemanha, confessou a um colega de cela. Mas tinha álibi, estava preso lá durante os primeiros crimes de Lisboa. E um caminhista belga? Isso, Robert B., preso na Bélgica. Também assassino em série. Havia semelhanças. Ele usou um gargalo de garrafa, podia ser compatível, e o perfil de camionista encaixava. Falaram com ele. A PJ foi à Bélgica em 99. Mas, mais uma vez, álibi confirmado pelas empresas de transporte. Foi a última diligência registada no processo original, ao que parece. E o processo acabou por ser Arquivado, em janeiro de 2002. Difícil ou impossível solução. A PJ admitiu que tinha esgotado as pistas. E depois, claro, veio a prescrição. Em 2008 passaram 15 anos. Mesmo que o encontrassem hoje por estes 3 crimes, já não podia ser julgado em Portugal. Parecia o fim da história, mas anos depois ainda houve aquele episódio muito bizarro e mediático, não foi? Ah, sim, em 2011. Reality show Casa dos Segredos. Um concorrente, Joel Guedes, 21 anos. Tinha um segredo. Que era? Que o pai dele, José Pedro Guedes, 46 anos, era o estripador de Lisboa. O quê? Isso deve ter sido uma bomba. Bem, foi. Um jornal, o Sol, deu grande destaque. O pai veio confessar tudo, não só os 3 crimes do Ripper, mas outros na Alemanha, um em Aveiro, que não estava prescrito. Até mostrou uns diários. Diz que era vingança contra a mãe, que era prostituta e o tinha abandonado. E prenderam-no. Preventivamente, sim, pelo crime de Aveiro. Mas a história começou logo a fazer água. Investigadores do caso original, como o Fonseca e o Simas, viram a confissão, os diários, e perceberam logo. Inconsistências graves, tudo forjado. Ou seja, era mentira. Tudo. Pai e filha acabaram por confessar que inventaram. Queriam fama, o prémio do programa. Uma coisa de muito mau gosto, a brincar com uma tragédia destas. E como acabou isso para eles? O pai foi absolvido do crime de Aveiro em 2013, depois de 13 meses preso. O juiz repreendeu-os severamente, claro. E mesmo depois disto tudo, ainda houve uma última tentativa, mais recente. Sim, entre 2021 e 2023. O suspeito S13, o amigo da pulseira, baseado numa parecença com um retrato robô que nem era do caso e uma história de uma pulseira. Deu em algo? Não. O homem negou, as impressões digitais não batiam certo, mais um beco sem saída. Portanto, chegamos a hoje. Mais de 30 anos depois, nada. O estripador de Lisboa continua um fantasma. Um mistério completo. Deixou uma marca funda. Na sociedade, nos investigadores, é visto como uma grande falha de homicídios da PJ. A brutalidade, a falta de respostas, continua a assombrar. E assim termina a nossa incursão por este capítulo sombrio da história criminal portuguesa. 13 suspeitos investigados, inúmeras pistas seguidas, mas o estripador de Lisboa continua a ser uma sombra.
um fantasma na memória da cidade. A pergunta persiste. Quem era ele e onde está agora? Terá morrido, preso por outros crimes, emigrou ou vive uma vida normal entre nós? Talvez nunca saibamos. É arrepiante pensar nisso. A história serve como um lembrete arrepiante da escuridão que pode esconder-se mesmo ao nosso lado. E das feridas que ficam abertas quando um crime desta magnitude fica por resolver. O que mais se podia ter feito? Ou será que estava destinado a ficar assim, no mistério? Fica a reflexão. Obrigado por ouvires. Até ao próximo episódio.